Bem, amigos da Rede Globo, nós estamos de volta. A pole position para esse grande prêmio do Japão é de Gerhard Berger. Ele marcou 1 minuto, 40 segundos, 42 milésimos, 210 quilômetros de média horária. Ao lado de Berger, na primeira fila, larga Alain Prost. Na segunda fila, nós temos Thierry Boutsen, da Benetton, e Michele Alboreto, da Ferrari. Na terceira fila, quinta posição para o tricampeão do mundo, Nelson Piquet, e para Theo Fabi, da Benetton. E depois da quarta fila, atrás, Ayrton Senna na sétima posição e Ricardo Patrese em oitavo. O nono é Stephanie Johansson da McLaren e o 10º André de César da Brabham. E aí vem eles, você vai tomando contato com o circuito de Suzuka. São 5.912 metros em cada uma das 51 voltas. E aí vai conhecendo o circuito. A reta, a curva 1. E você confere agora o grid largada, pole position de Berger, depois Prost, Boutsen, Alboreto, Piquet, Fabi, depois Senna. Eles entram na parte do misto. Curvas à direita e esquerda, indo imediatamente para o F. Logo aí à frente, a curva do acidente de Nigel Mansell. Ele tocou na zebra, ali naquela curva daquele ponto, e foi de encontro à proteção de pneus à frente do muro. É um circuito de 200 quilômetros de média horária. É um circuito rápido e perigoso. Aí uma outra reta. Eles vão para uma curva de alta. Puxada ali à direita, aí a freada forte para fazer o hairpin. Quase que voltando a mesma posição. E aí toda a aceleração de novo. Depois de 10 anos, a Fórmula 1 volta ao Japão. Depois do hairpin, essa curva puxada à direita, e depois vem uma sequência de duas à esquerda para levar a grande reta. Aí você vê o carro de Satoru Nakajima, que sempre nos dá uma carona nas pistas da Fórmula 1. Aí a primeira perna lá à esquerda, a segunda, e aí a chamada reta oposta, onde os carros nos treinos atingem a velocidade de 325 quilômetros na freada antes da chicane que leva a outra reta, a reta dos boxes. Reta dividida em duas partes. Uma reta, uma curva de alta no meio, outro pedaço de reta. Aí ele vem ainda no primeiro pedaço de reta. O Nakajima está mais ali atrás. O Nakajima larga na 11ª posição. O Nakajima está chegando exatamente na curva que divide a reta em duas. E aí tome potência outra vez. Mais um pedacinho para chegar na freada da chicane. Aí Berger, depois Prost, Boutsen, aparecendo Alboreto, atrás de Alboreto, campeão de 87, o tricampeão do mundo, Nelson Piquet, atrás dele Fabi, atrás de Theo Fabi, Ayrton Senna, que corre atrás do título de vice-campeão mundial. Eles vêm chegando para a posição definitiva no grid de largada. Nós teremos 51 voltas, um total de 302 quilômetros. Aí Berger vai buscar o seu posicionamento. Por dentro, a primeira curva é tomada à direita, a curva 1 no final da reta dos boxes é tomada à direita. Prost à esquerda, um pouquinho mais atrás. Penúltima etapa do Mundial de Fórmula 1 de 1987, o campeonato já decidido com a vitória de Nelson Piquet. Boutsen por dentro, Alboreto por fora, Piquet o quinto por dentro, o sexto por fora é Fabi, atrás de Nelson Piquet, Ayrton Senna. Aí parando aí na 11ª posição, Satoru Nakajima. E nós vamos ter um show de Nakajima, né? Ele é herói nacional. Aí você vê Gerhard Berger. Berger, Prost, Boutsen, Alboreto, Piquet, Fabi, Senna, de César, são os primeiros. Aqueles que vão lutar pelas primeiras posições. E lá no fim aparecendo Roberto Moreno. Moreno fazendo a sua estreia na Fórmula 1, trazendo o carro AGS. Moreno larga na última posição, mas esse carro sempre largou na última posição. Ele substituiu o Pascal Fabre. E o carro que era sempre 2 segundos mais lento do que todos os outros, Moreno está largando embolado ali nas últimas posições. A largada, Berger, Prost,
ficou o Boreto. Piquet bem por dentro, toque a batida. No pelotão intermediário, dois carros se tocaram. Aí Berger à frente, próximo, Sen, depois Senna. E vai parar. Vai parar o Grande Prêmio do Japão. Berger está na frente. O carro de Felipe Alliot ficou ali parado, se chocou porque o carro de Alboreto que ficou travado. Aí você vê Berger, Prost, Hudsen, Senna, Piquet, Fabi, Johansson, De Cesaris, Patrese. Bandeiras amarelas sendo agitadas, o carro já foi retirado, teremos a sequência da prova. Berger é o primeiro, Prost é o segundo. Hudsen é o terceiro, Senna pulou de sétimo para quarto. Piquet está na dele em quinto. Johansson forçando ali, aí você tem o replay. Olha lá, o Alboreto como provocou tudo. Aí o Alliot já sai cortando, tocou na roda de alguém, foi direto pro muro. Mas houve a possibilidade de ser retirado o carro do francês e daí a sequência do Grande Prêmio do Japão. Eles vêm buscando a reta oposta a partir deste ponto para o complemento da primeira volta. Berger, Prost, Hudsen, Senna, Piquet. São os 5 primeiros colocados. Olha os carros pesados, tanque cheio, na ondulação da pista, como o soalho do carro bate e sai faísca para todo lado. Um espetáculo diferente. Isso sempre acontece, mas não assim. Tanta faísca saindo para todo lado. Berger entra pelo curvão e vem completar como ponteiro a primeira volta. Puxa a Ferrari à frente, Gerhard Berger. Berger, Prost. Hudsen é o terceiro, Senna tenta apertar, Nelson Piquet é o quinto. O sexto é Theo Fabi, a primeira volta está completada. Restando 50 nesse Grande Prêmio do Japão. E aí acontece o que se esperava. Berger, que larga bem e é muito rápido, larga, vai na frente e despacha. O Prost não consegue acompanhar o ritmo de Gerhard Berger. Já bota muito à frente o austríaco da Ferrari. Prost é o segundo. Hudsen ficou para trás. Melhorando o posicionamento de Ayrton Senna e de Nelson Piquet. Aí você vê Berger. É a segunda volta de um total de 51. A Ferrari mostrando que anda muito no final de temporada. O problema da Ferrari é a resistência. Aí Berger, movimento nos boxes. Pessoal da Ferrari ali esperando parar e Berger já vem pela reta. Aí você vê você em segundo, com Senna em terceiro, com Piquet em quarto, com Fabi em quinto. E o problema foi exatamente com o Prost, que estava na segunda posição. Berger contorna a chicane, vem mergulhar no curvão. Aí ele aponta na reta. Terceira, quarta, quinta, sexta, despeja a potência. Aí rasgando a reta a Ferrari de Berger. Hudsen é o segundo, Senna é o terceiro. Piquet é o quarto, o quinto é Fábio, o sexto é Johansson. O sétimo De Cesaris, o oitavo Patrese, o nono Nakajima, o décimo Ed Schiever. São os 10 primeiros colocados e aí o Prost com problema. Olha o problema na roda esquerda. E a equipe McLaren aguardando. Confirmando Berger, Hudsen, Senna, Piquet, Fabi e Johansson nas 6 primeiras posições. Depois de 2 voltas. Reginaldo Leme, a sua primeira participação, a sua expectativa para esse Grande Prêmio do Japão. Corrida de festa. Aí o replay mostrando o carro de Prost já com o pneu traseiro esquerdo furado. E agora vai saindo inteiramente o pneu. Bom dia, amigo da Globo. Aliás, bom dia, boa madrugada. Mas essa corrida, o que está acontecendo aí é que exatamente o Prost, que era um dos grandes favoritos, porque andou bem nos treinos, preparou para a corrida em vez de se preparar para os treinos, fez um warm-up se classificando muito bem, estava tudo ajustadinho, ele teve esse problema logo no início. O pneu traseiro esquerdo furou
ele já teve aquela movimentação toda na McLaren, ele já está tentando chegar aos boxes. Quer dizer, além do problema que ele teve, ainda vai perder muito tempo para chegar aos boxes. Não fica matematicamente fora da luta pela vitória, mas fica bastante difícil porque é uma pista rápida, de média de 210 km por hora, e ele só agora chega aos boxes quando a parada do Adrian Campos, o piloto espanhol da Minardi, e o Prost, no momento em que está chegando ao seu box, o Berger já vai passando, completando uma volta a mais. Quer dizer, numa pista de 210 km por hora, vai ser muito difícil ele se recuperar, dá no máximo para marcar pontos. De qualquer forma, ele está na luta também pela vice-liderança do campeonato, contra Mansell e contra Ayrton Senna. Aí o Prost parado, e a corrida se desenvolve com o Berger na frente, mas o Berger de uma forma até surpreendente, porque na primeira volta ele tinha 500 metros de vantagem sobre o segundo colocado. Realmente uma diferença muito grande, o que prova que a Ferrari tem sido muito rápida. Agora vamos ver a resistência, como disse o Galvão, esse é o problema da Ferrari. Se bem que o tempo está frio, temperatura fria, a pista é boa, o Prost voltando à pista já, e o Berger tem condição de, pelo menos aqui, conseguir o que ele não conseguiu na prova do México. Você se lembra que ele liderou, mas não conseguiu terminar. E o Piquet deve estar fazendo. A exemplo do Senna, quer dizer, se bem que o Senna tem que lutar pela vitória de qualquer forma, porque está lutando pela vice-liderança e tem 10 pontos a menos que Nigel Mansell, o Piquet vai fazer uma corrida de espera. Ao contrário do Senna, vai fazer uma corrida de espera. Ele disse que sem o adversário principal na pista e já com o título de tricampeão assegurado, o que ele pode, a única coisa que muda, ele não vai ser menos agressivo por causa disso. O que muda é que ele pode controlar melhor o carro, controlar consumo e fazer uma corrida mais tranquila. O Prost voltou com uma volta e meia de desvantagem em relação a Gerhard Berger, o ponteiro da Ferrari de número 28. Aí você vê Gutsen, que é o segundo passando, o Senna já ficando um pouco para trás da terceira posição, já começando a ser pressionado por Nelson Piquet, que é o quarto. Aí você vê Gutsen segundo, Senna terceiro, Piquet em quarto. São os 4 primeiros. Berger está lá na frente na primeira posição. O Prost, para ser vice-campeão, tem que ganhar as 2. É a única possibilidade de Prost. Ayrton Senna, para ser vice-campeão, precisa somar uma vitória e um terceiro lugar, para chegar a 13 pontos, jogar 2 fora no descarte de pontos e ter a possibilidade de passar um ponto à frente de Nigel Mansell. Aí você vê Thierry Boutsen, que é o segundo, Senna o terceiro, Piquet o quarto, Johansson forte em cima de Theo Fabi, aí na briga pela 5ª posição. Depois aparecendo Patrese em 7º, André de Césares em 8º, Thierry Boutsen. E aí o carro de Satoru Nakajima. Nakajima vem na 9ª posição. Roberto Moreno já ganha 2 posições. Moreno consegue nesse momento a ultrapassagem em cima do carro de Philip Strafe. A diferença de Berger para Boutsen. Você conferiu aí. E aí Ayrton Senna já tem a sua posição, uma terceira posição muito ameaçada pelo campeão Nelson Piquet. Aí Boutsen. E olha lá a Senna com o Piquet próximo a ele. Rendeu bem menos a Lotus de Ayrton Senna em todos os treinos, tanto que ele conseguiu apenas a 7ª posição. Se Mansell não tivesse sofrido um acidente, seguramente ele seria o 8º no grid de largada. Daí o Boutsen já começa a escapar e Senna trazendo no braço, segura a terceira posição, Piquet ameaça em quarto e os outros vão se aproximando também de Nelson Piquet. Aí o líder, Gerhard Berger. Aí Berger fazendo a chicane. Aí mergulhando outra vez para a curva que traz a reta dos boxes. Aí passa o Berger. Uma vantagem imensa para Berger. Olha só, praticamente toda a reta. Vai pintar o Boutsen. Agora, o Berger já fazendo a tomada. Saindo da reta, buscando a curva 1 à direita, quando o Boutsen estava entrando. Aí o Boutsen. 5 voltas completadas e Piquet. Já está ali na cola de Ayrton Senna. Logo atrás o Fábio, logo atrás o Johansson. Aí o Patrese, depois de César e depois Satoru Nakajima. E o 10º colocado aparecendo ali, Ed Schieber com a Errol. Melhor volta de Berger, 1:49.010. 193 quilômetros de média horária. Veja só, 1:49. O tempo da pole position, 1:40.042. A pista parece um pouco mais lenta, Galvão, porque mesmo no warm-up eles viraram em 46, os carros mais rápidos. Agora, nesse início de corrida, com o tanque cheio, que é o mesmo,
a mesma preparação do carro com que é feito no warm-up, virando em 1,49. Faz o hairpin, o Berger. Aí puxa para a direita. Traçado ali pelo meio da pista. Segue firme Gerhard Berger. Pelos treinos, pelo que rendeu a Ferrari, pela forma de Berger, pela forma agressiva de dirigir, o Berger teria que ser considerado o favorito da prova, mas fica sempre o problema da resistência da Ferrari. Alboreto, que ficou ali preso na largada com a outra Ferrari, você se lembra, provocou o acidente de Alliot, ele está na 15ª posição. Aí você vai vendo o Berger para fazer a chicane para entrar outra vez na reta, para completar a 6ª volta de um total de 51 no Grande Prêmio do Japão. Rede Globo, a onda é Fórmula 1. A casa de café Nescafé não nasceu da noite para o dia. Ela nasceu da dedicação e arte de selecionar e torrar os melhores grãos, até chegar ao sabor e aroma de cada tipo de Nescafé. Nós gostamos de café e queremos que você tenha esse mesmo prazer ao tomar. Nescafé. Bem-vindo à nossa casa de café. Bem, amigos da Rede Globo, nós estamos voltando. A imagem dos dois brasileiros. Ayrton Senna, terceiro colocado, Nelson Piquet, o quarto. E o Stefan Johansson, veja só, já aparece ali à frente de Theo Fabi. Já é o quinto colocado, Stefan Johansson. O sexto é Theo Fabi. Berger, Busten, Senna, Piquet, Johansson e Fabi. E é difícil a posição de Senna. Vai para cima Nelson Piquet. Puxa o carro por dentro Senna. Tenta manter a terceira posição. Olha como o Johansson também chega de forma perigosa em cima de Nelson Piquet, provando que as McLaren estão muito bem nessa pista. Daí o Reginaldo dizia que o Prost talvez fosse o grande favorito da prova. Não tivesse ele esse problema de pneu furado logo na primeira volta. Olha o Johansson, como vai para cima de Nelson Piquet. Aproveita o ritmo um pouco mais lento de Ayrton Senna. O Piquet não consegue a ultrapassagem e o Johansson começa a participar da briga. Busten, Senna, Piquet, Johansson e Fabi. Terceiro, quarto, quinto e sexto colocados. Berger já se aproxima para completar 7 voltas. Passa Berger, faltam 44 no Grande Prêmio do Japão. Senna sai da chicane. Mergulhando para buscar velocidade na reta. Aí ele não tem problema de gripe com o carro. Rasga o retão do circuito de Suzuka. Thierry Busten, que é o segundo colocado. São dois pilotos que estão correndo atrás de uma vitória nesta temporada. O Berger seria a segunda de sua carreira. Ele venceu com a Benetton no México no último ano. E o Thierry Busten, que mostra suas qualidades de piloto, tanto que de segundo piloto ele fica como primeiro piloto da Benetton para a próxima temporada, tenta correr atrás de uma vitória que seria a primeira de sua carreira. E os dois estão na frente. Mas o problema dos dois carros é exatamente a resistência. E aqui esse circuito, Reginaldo, além disso, tem um problema de consumo. O Ayrton dizia antes da corrida, o problema de consumo aqui é sério. E a Benetton consome muito. Também acontece com a Ferrari. O Gerard Carrus dizia, até a metade da prova, Berger e Busten vão disparar. Depois eles têm que tomar cuidado. Está sendo confirmado. É exatamente, você vê retas que chegam a 325 por hora e curvas como a que acabaram de passar, onde você reduz até fazer a 90 por hora, 90 km por hora em primeira marcha. Isso é que provoca um consumo excessivo para que a corrida não é assim tão longa, tem corridas bem mais longas, mas é uma corrida que deve durar seguramente em torno de 1h30. Quer dizer, também não é tão curta. Quem vem fazendo bonito é o Roberto Moreno. Ele se mantém à frente do Philip Strafe, que já vem com várias temporadas de Fórmula 1, com a Tyrrell, um carro seguramente melhor do que o AGF, e o Moreno está ali na frente, segurando a posição dele, trazendo na boa. Temos 3 brasileiros participando dessa prova de Fórmula 1. Teremos mais um brasileiro para a temporada de 88. Maurício Gugelmin, que assinou o contrato aqui no Japão com a March, vai correr com Ivan Capelli. Vai ser piloto da March para a próxima temporada, uma equipe que vem evoluindo, que arrumou mais dinheiro, melhor patrocínio e melhores condições para a próxima temporada.
Maurício Gugelmin vai aparecer na Fórmula 1 no próximo ano, numa equipe média e em boas condições. Daqui a pouquinho, ele também fala alguma coisa deste Grande Prêmio do Japão, desta temporada e desse tricampeonato de Nelson Piquet. Aí, Berger. É muito grande a vantagem de Berger. Mas outra vez o Herbin. Aí puxa para a direita e toma potência na Ferrari. O líder da prova, o austríaco Gerhard Berger. Rede Globo, a onda é Fórmula 1. Fórmula 1 87, oferecimento Nescafé. National Panasonic. Do seu posto Enso. Produtos da Veni. E jeans US Top. Aí numa tomada diferente, vai o Berger. Olha como ele passa, não é na zebra não, é na terra, todo mundo passando ali. Vem numa reta muito rápida, uma freada forte, uma redução para a primeira marcha. E ali não é zebra não, é por dentro, pela terra mesmo. Passa por lá, suspensão que aguente. Essa é a chicane provavelmente mais dura de toda a Fórmula 1, que não é, ela não tem aquelas... Ela não é uma curva normal como as outras, é uma chicane mesmo, quase que dividindo uma reta como se tivesse uma barreira ali. E você vê que todos os carros, todos os pilotos desprezam a primeira parte da zebra. Restando 42 voltas nesse Grande Prêmio do Japão. Vamos com 9 voltas completadas. E aí, uma pergunta para você. O brasileiro é realmente o motorista mais indisciplinado do mundo? Que é o melhor, a gente sabe, né? E até que ponto os crimes de trânsito são realmente punidos em nosso país? Fantástico, às 8 da noite. Confira aí, depois de 9 voltas, a classificação, o 28 de Berger, o 20 de Mutsen, o 12 de Senna, o 6 de Piquet, o 2 de Johansson, o 19 de Fari. Aí você vê a briga de Patrese com o Nakajima. Evidente, a TV japonesa dá uma força para Satoru Nakajima. O único japonês na Fórmula 1. Andando sempre ali nas posições intermediárias. Mas ele é um ídolo de enormes proporções no Japão. Onde Nakajima andava aqui pelo circuito de Suzuka, uma legião de fotógrafos, de torcedores, caçadores de autógrafos. A impressão que se tinha é que ele era o campeão do mundo. Aí vai Satoru Nakajima. Patrese à sua frente. Patrese é o 7º, Nakajima o 8º. Ele vai se aproximando ali do carro de Ricardo Patrese. Uma voltas completadas por Berger, agora por Mutsen, por Senna, por Piquet, por Johansson, por Fabio. Nenhuma alteração nas 6 primeiras posições. Essa briga que você vê aí é exatamente pela 7ª posição. Mas ali você viu que na chicane o Patrese mostrou que experiência vale. Abriu do Nakajima. E o Nakajima já vai para cima dele de novo. Usa a potência do motor Honda e vai para cima dele. E aí você vê Berger. Não dá refresco o Berger. Está na 11ª volta. Ele vai outra vez se encaminhando para o Herbin. Outra freada forte. Trazer a primeira de novo. Contorna. Ajeita, aponta e... Vamos embora. Berger leva praticamente 11 segundos de vantagem para Thierry Mutsen. Thierry leva 1 segundo de vantagem para Ayrton Senna, que não tem vantagem a nível de cronômetro para Nelson Piquet. E o Piquet também, meio segundo de Piquet para Stephanie Johansson. Já 1,5 segundo de Johansson, que é o 5º, para Theo Fari, que é o 6º. Aí vem Berger. Outra vez na chicane, olha como ele vai lá na terra, ó. Aí Berger, outra vez descendo a reta.
aproximando dos 300 quilômetros. 296, 297 aí na freada para a curva 1. Senna vai se aproximando de Thierry Boutsen. Ayrton Senna já está bem próximo a Thierry Boutsen, com isso vem trazendo Nelson Piquet. Alboreta, quem tenta a recuperação, está na 11ª posição com a outra Ferrari. Aí você vê o líder, que é Berger da Ferrari de número 28. Algum problema no carro de Thierry Boutsen, Senna se aproximou, já fez a ultrapassagem, já é o segundo colocado, Ayrton Senna. O primeiro é Berger, o segundo é Senna. E o Piquet também já apontando para ultrapassar, para ser o terceiro colocado. Devemos ter na próxima volta Berger em primeira, Senna em segundo e Nelson Piquet na terceira posição. Aí Berger. 40 voltas para o final. Está na 12ª volta aí Gerhard Berger. Outra vez ele vem pela reta oposta. Já começa a se confirmar. Repare aí a ultrapassagem, o replay da ultrapassagem de Ayrton Senna em cima de Thierry Boutsen. Já não rende a mesma coisa o carro de Thierry Boutsen. E agora é esperar que se confirme a expectativa de que a Ferrari também não tem resistência para andar forte assim na ponta até o final da prova. E aí estariam muito bem posicionados os dois brasileiros, porque Senna é o segundo e Nelson Piquet é o terceiro. Veja só, Berger vai deixar a reta. Aí fica o vazio. Pinta Ayrton Senna na segunda posição. Nelson Piquet já em terceiro. Boutsen é o quarto, mas vai ser ultrapassado ali por Johansson. Pegou o vácuo, botou por dentro, a curva é à direita, a posição é dele. Já é o quarto colocado, Stefan Johansson. Cai para a quinta posição, Thierry Boutsen. Berger, Senna, Piquet, Johansson, Boutsen e Fabi. São os 6 primeiros colocados. Rede Globo, a onda é Fórmula 1. Fórmula 1 87, oferecimento Nacional Panasonic. Do seu posto Enso. Produtos da Veni. Jeans. Você viu a diferença de Berger para Senna, 12 segundos, ponto 76. Aí o carro do Boutsen. E a parada agora é ali, entre Ayrton Senna e Nelson Piquet. Ayrton Senna, o brasileiro da Lotus, que luta para ser o vice-campeão na temporada. Nelson Piquet, que já é o campeão de 1987, que já é tricampeão mundial de Fórmula 1. Aí a volta mais rápida do Prost, olha, 1:47.982. Prost perdeu muito tempo, ainda não aparece entre as 15 primeiras posições. Senna e Piquet, a briga é boa. Johansson mais para trás. Aí Piquet tenta se aproximar e avisar que está ali. Aí a mudança de marcha, você viu? Na redução. Várias reduções aí, sai a língua de fogo ali atrás do carro. Contornando a chicane de novo. Vem por dentro, agora deixa escapar um pouquinho. Não precisa nem ir lá fora. Sai muito lento na chicane, então é jogar a marcha, buscar o acelerador para o melhor aproveitamento da reta. Aí Senna. Contornando a segunda perna da curva 1. Puxa para a esquerda e entra no S. Direita, esquerda, depois direita de novo. Ali, aqueles pneus que você vê ali atrás, ali que o Mansell bateu. Ele tocou na zebra da primeira perna do S, perdeu o controle do carro, rodou e entrou de traseira ali no muro. Mesmo com a proteção de pneus, um acidente sério de Mansell, passou a noite no hospital de sexta para sábado, queria ir imediatamente embora para a Inglaterra. Seu filho, terceiro filho, está para nascer. Sua mulher ficou muito preocupada em Londres. Chegaram notícias que o acidente teria sido mais grave ainda, que ele teria sofrido uma fratura na coluna. O Mansell teve que ficar um pouco mais no hospital, foi oficialmente proibido de participar da prova e finalmente conseguiu a liberação dos responsáveis pelo hospital de Nagoya para viajar de volta para Londres.
mas antes mesmo da proibição oficial dos médicos que o examinaram e a pedido do Sid Watkins, que é o médico da FISA, o próprio Mansell já havia discutido, olha o Piquet pressionando bastante o Ayrton Senna agora nessa entrada de curva, pensando em chegar na reta do box numa posição de tentar ultrapassagem. Mas o próprio Mansell, discutindo com seu médico particular, Rafael Grajales, já tinha decidido não correr. Ele, na verdade, ele não queria correr depois do acidente. Veja só, tem a chicane e o Senna contorna muito bem a chicane, então ele evita que o Piquet entre muito próximo a ele na reta para tentar pegar o vácuo. Mesmo assim ele chega, mas olha só, quando ele chegou para tentar usar o vácuo deixado pela Lotus de Ayrton Senna, já estava em cima da freada. Piquet, se quiser tentar uma ultrapassagem ali na reta, vai ter que fazer mais rápido a chicane para entrar bem próximo, para já mergulhar no curvão próximo. Confira aí Berger, Senna, Piquet, Johansson, Putsen e Fabi. Nós temos 37 voltas para o final. 14 voltas completadas no Grande Prêmio do Japão. A Noviça Rebelde, um dos mais famosos musicais de todos os tempos. Cinema Especial. Esta segunda, depois de Mandala. Bota a pressão, Piquet em cima de Senna. Do helicóptero, a imagem para você, o traçado bonito, a técnica excepcional dos dois brasileiros na Fórmula 1. Johansson, só ali na espera para ver o que acontece. Piquet chegou ali, no hairpin, Johansson também. Fica claro que Senna tem problemas para contornar aquela curva. Como o Piquet chegou em cima, como o Johansson veio junto. E aí outra vez potência. Agora as duas pernas para a esquerda. Fica o Zack Speed ali. Não sei se é de Dana ou de Brandon. Vamos conferir na reta aqui para ver quem é que ficou de fora. Passando Senna, Piquet e Johansson. Chega também Johansson, a briga bonita. Enquanto isso, Berger já vem para completar mais uma volta. Aí a chicane. Tanto Senna quanto Piquet passando lá dentro na terra. E aí outra vez eles vêm pela reta, outra vez Senna entra com vantagem. Não permitindo a Piquet uma aproximação. Praticamente a mesma distância entre Senna, Piquet e Johansson. Outra vez a primeira perna da curva 1. Ajeita e vai para a segunda. Aí. Johansson sempre acompanhando, enquanto isso o Berger vai à frente. Mas a diferença não aumenta muito, não. Aí o Zack Speed. Como ele perde o controle, o Danner, e acaba tocando de bico ali. Então já deu para identificar. Christian Danner. Sexta volta. Aí Nakajima. E agora ele não vai ter vida boa, não. Ele não conseguiu se aproximar e ultrapassar o Patrese. E o Alboreto já está doidinho ali atrás dele. Aí forçaram a ultrapassagem, o Nakajima está em casa. Se aqui não. Aí a briga de Nakajima. Aí o carro de Capelli. Aí com o Jobim. Destruíram um bocado do carro que você vai correr ano que vem. Nakajima e Alboreto. Berger já completou mais uma volta, restando 35. Senna já aponta também na reta. Traz com ele Nelson Piquet. E você vai vendo aí a briga de Nakajima e Alboreto. Rede Globo, a onda é Fórmula 1. Fórmula 1 87, oferecimento National Panasonic. Do seu posto Enso. Produtos da Veni. Jeans US Coffee. E Nescafé. Aí você vai vendo o Theo Fabi chegando ao box. Sempre com problemas no carro Benetton. A sexta posição passa a ser de Patrese. O Nakajima é o sétimo, o Alboreto o oitavo. Mas o Nakajima está ali apertado pelo Alboreto. Aí o Berger. A diferença de Berger para Senna vem caindo. Era 12.7, caiu para 12.2, agora cai para 12 cravados.
Aí Theo Fabi, abandonando a prova depois de 16 voltas. Ele que largou na 6ª posição, estava andando em 6º lugar e abandona com a Benetton. Aí o Berger. Repare lá a diferença, 12.005. Já foi praticamente de 13 segundos essa diferença. Vamos ver na próxima passagem. Porque o Berger não teve tráfego. Ele sempre a pista limpa ali à sua frente. Olha só aí a Benetton. Do Fábio. Esse é um superaquecimento que teve o carro. Agora o Theo Fabi, agora há pouco, e nenhuma câmera mostrou isso, ele deu quase uma rodada violenta aqui na entrada da reta. Ele veio todo fora de traçado, teve que frear, travou o freio e quase bateu inclusive no guarda-reio. E agora para o superaquecimento. O Berger volta a aumentar a diferença. 12.8. E quem apertou bastante agora foi o Johansson em cima do Piquet, que o Piquet inclusive perdeu o contato com o Senna, e o Johansson que está ameaçando tomar o 3º lugar dele. Foi mais uma perda de contato de Nelson Piquet com Ayrton Senna. Ficou mais pro Johansson do que o Senna pro Piquet. Aí você vai vendo o Gerhard Berger. Agora ele vai começar a pegar tráfego. Aí vem Berger. Temos 17 voltas completadas. Ele vai chegando ali exatamente no carro de Roberto Moreno. Vamos aguardar aí a chegada do carro de Berger para curtir a imagem do Moreno na sua primeira corrida de Fórmula 1. Nós já temos Piquet, Senna e Gugelmin certos para a temporada de 88. E Moreno praticamente acertado também para nós possamos ter 4 brasileiros mostrando a capacidade de cada um deles na próxima temporada. Aí Berger fazendo a ultrapassagem em cima de Roberto Moreno. Rede Globo, a onda é Fórmula 1. Melhor micro-ondas do mercado é o National. Com prato giratório, maior espaço interno. O que é isso? É o novo digital Auto Defrost com descongelamento automático. O melhor micro-ondas é o National. Outra vez. Esse é o Júnior. Pequeno por fora, mas grande por dentro. Tem prato giratório? É claro. O melhor micro-ondas do mercado são 3. National, 3 micro-ondas diferentes, mas a qualidade é uma só. Bem, amigos da Rede Globo, aí nós voltamos com a imagem de Ayrton Senna, que é o segundo, Nelson Piquet, que é o terceiro. Outra vez ele tenta se aproximar de Ayrton Senna e traz com ele Stefano Johansson. Quem está andando muito forte agora é o Berger. A diferença já foi para 13 segundos, ponto 59. Em 2 voltas apenas ele botou 1,5 segundo. O 28 de Berger, o 12 de Senna, o 6 de Piquet, o 2 de Johansson, o 20 de Mussel, o 27 de Alboreto, o 7 de Patrese, o 11 de Nakajima e o 18 de Arishiver. Veja que o Alboreto, portanto, já fez a ultrapassagem, não só em cima do Nakajima, mas também em cima do Patrese. Já é o 6º colocado, Michele Alboreto, que ficou na largada. As 2 Ferraris estão muito bem. O Berger está num ritmo alucinante desde o início da corrida e o Alboreto se recuperou muito rapidamente. Ultrapassou a vários carros, ele está agora 15 segundos atrás do Gutzen e o Gutzen que não está tão bem. Então, em breve, o Alboreto deve assumir essa 5ª posição. E o Piquet agora se recupera e vai de novo para cima do Ayrton. Aí você vai vendo o Nakajima, como ele vai em cima do Patrese. Passou apertado ali, mas fez a ultrapassagem. Está sendo o 7º colocado, Satoru Nakajima. E você já viu ali o Prost atrás. Mas o Prost tinha 1,5 volta atrás. Ele vem andando forte, mas ainda não aparece nas principais posições. Completa 19 voltas, Gerhard Berger. Ali naquela ultrapassagem do Nakajima, o que aconteceu foi o Patrese se encolher todo e realmente permitir a ultrapassagem, porque ele tomou a frente num traçado que ainda não é dele. Aliás, existem várias reclamações de pilotos da Fórmula 1 contra Nakajima, principalmente depois daquele acidente do México. Você se lembra? Ele estava, inclusive, naquele momento, estava com o corte de câmera para dentro do carro dele, no momento em que ele encheu a traseira do Derek Warwick sem chegar a pensar em frear. E por causa daquilo, houve uma alteração na traseira,
prejudicou a traseira do carro do Warwick. Em consequência disso, pouco mais tarde, sofreu um acidente muito grave, você se lembra, que inclusive provocou a interrupção da corrida. Portanto, há uma reclamação geral, principalmente partindo do Warwick, contra a presença de Nakajima na Fórmula 1. Bom, também tem o seguinte, né? O problema do Nakajima, veja aí que Piquet partiu para cima realmente a Ayrton Senna. Mas ele vai segurando a segunda posição e o Johansson vai acompanhando. O Nakajima tem um problema a mais, né? Ele leva aquela câmera que entrega o Nakajima, né? Porque tem os Alios e os Pascal Fabre da vida que fazem muito pior que o Nakajima, só que não levam câmera no carro. Aí fica difícil de checar. Aí outra vez aparecendo a McLaren, prontinha para uma troca de pneus. Pode ser de Johansson. O Prost já fez a troca, você se lembra? Logo na segunda volta teve um pneu furado, mas praticamente terá que fazer outro. Aí o Senna dizia que é quase impossível levar o carro sem uma troca de pneus nessa pista. Restando 32 voltas. Agora 31 porque Berger acaba de passar outra vez à frente da reta dos boxes. Aí você vai vendo Senna, Piquet e logo atrás Stefan Johansson. Também eles completam a volta de número 20. Johansson vai para o box. Aí vai ele para sua troca de pneus. E fica lá o fiscal dizendo para ele vir devagar. Devagar nada, tem que vir rápido para não perder tempo. Berger é o primeiro, Senna o segundo, Piquet o terceiro, Butsen passa a ser o quarto. Johansson vai voltar. Ele vai voltar atrás de Michele Alboreto. Vai voltando exatamente à frente de Satoru Nakajima. E o Prost ali forçando a ultrapassagem em cima do Nakajima. Agora ele desconta aquela volta que tinha desvantagem em relação a Nakajima. Portanto, nós temos Berger, Senna, Piquet, Butsen. Depois de Johansson, que voltou à frente de Nakajima, e o próprio Nakajima. Rede Globo, a onda é Fórmula 1. Fórmula 1 87. Oferecimento do seu posto Enso. Produtos da Veni. Jeans US Top. Nescafé. E National Panasonic. Aí outra vez Satoru Nakajima. E com a parada no box de Stefan Johansson para a troca de pneus, a briga pela segunda posição fica só entre os dois brasileiros. Ayrton Senna, que ainda é o segundo, Nelson Piquet, que é o terceiro colocado. Senna que tenta os pontos para ser o segundo colocado no final do Campeonato Mundial. Nelson Piquet, que já é o campeão de 87, mais que isso, é o tricampeão mundial de Fórmula 1. Rapidamente você vê o carro de Berger. E aí vê lá de cima Prost e Nakajima. Eles vêm para a reta. Aí toda impotência. Passando fácil dos 300 km por hora. E a curva à esquerda. Outra vez potência. E agora freada forte para a chicane. Thierry Butsen para no box para troca de pneus. Depois de 21 voltas começam as trocas de pneus. Butsen, portanto, perde a quarta posição. Alboreto passa a ser o quarto, Johansson é o quinto, Nakajima é o sexto. Foi empurrado ali o carro do Thierry Butsen. Aí vai Berger. Aí você vai vendo o Berger. Quando ele passar na reta dos boxes, nós teremos 29 voltas para o final. O líder do Grande Prêmio do Japão, o austríaco Gerhard Berger. Será que o negócio dele é ganhar sempre a penúltima etapa do campeonato? Foi o que aconteceu em 86, quando ele ganhou no México. Era a penúltima etapa, a última Austrália. Agora a penúltima etapa é Japão e a última continua sendo Austrália. Vem pela reta Berger. 29 voltas para o final. Já deixa a reta Berger. Você não vê, mas Senna entra pela reta, muito próximo dele, Nelson Piquet.
Briga feia ali entre os dois brasileiros. E a melhor volta a ser de Alain Prost, 1:47.780. Já passando dos 195 quilômetros de média horária. 28 voltas e meia para o final do Grande Prêmio do Japão. Aí a equipe de Nelson Piquet, pronta, preparada para uma troca de pneus. Um pouquinho mais atrás, aí você vê Frank Williams, dono da equipe. Um pouco mais atrás da equipe Williams, a Lotus também prontinha para uma troca de pneus. Mas quem entra por enquanto é o Nakajima. Vai passar ali um carro, é do Stiver. Olha lá, o Stiver também vai para a troca de pneus. E agora eu quero ver, a imagem não mostra, eu quero ver como é que a Arrows vai fazer, porque os dois carros entraram ao mesmo tempo no box. Stiver e o Warwick. Nakajima volta a pista. Aí você pega uma carona no carro de Satoru Nakajima. Rede Globo, a onda é Fórmula 1. Oferecimento produtos da Veni. Jeans US Soft. Nescafé. Nacional Panasonic. E do seu posto Esso. Berger, Senna, Piquet, Butsen, Alboreto e Johansson são os 6 primeiros colocados. Aí o Berger. Ele já completou mais uma volta. Já deixou a reta, na reta Ayrton Senna atrás, próximo a ele outra vez Nelson Piquet. Os 3 primeiros. Está completando mais uma volta, já completando 23 voltas. Agora são 28 para o final. Hoje o Fantástico mostra com exclusividade os tesouros recuperados dos cofres do Titanic por uma equipe de cientistas. Fantástico, hoje, 8 da noite. Aí você vai ver Gerhard Berger, líder do Grande Prêmio do Japão. A prova que inicia as comemorações de Nelson Piquet pelo seu tricampeonato. Ele tem 2 corridas para curtir a sua vitória este ano. O Grande Prêmio do Japão e o Grande Prêmio da Austrália no próximo dia 15. Está muito bem a Ferrari na prova até o momento. Está resistindo bem. Está no momento já de fazer troca de pneus. E o Berger continua mantendo aquela diferença bastante grande que ele começou a estabelecer já de uma forma bem pronunciada na primeira volta. E você veja o Alboreto, que já ultrapassou o Johansson, depois daquele problema todo que ele teve na largada, e já está na 4ª posição, 17 segundos atrás do Piquet. Berger é o primeiro, Senna é o segundo, Piquet é o terceiro, Alboreto é o 4º, Johansson é o 5º, Butsen é o 6º. De César é 17º. E aí Berger que vem pro box. Nakajima é 8º, Patrese é 9º e o Warwick é 10º. Aí a Ferrari aguardando a presença de Berger. É muito longo o acesso pro box. Berger parado, com isso Ayrton Senna vai para a ponta. Passa Ayrton Senna, é o primeiro colocado, Nelson Piquet é o segundo. E Berger vai voltar. E olha a troca da Ferrari, 6,97. Uma grande corrida da equipe italiana. Aí Berger voltando à pista, voltando na 3ª posição, porque só agora pintou na reta Alboreto, que é o 4º colocado, que traz Johansson em 5º. Aí você vê Nelson Piquet, campeão de 87, segundo colocado na prova. Ayrton Senna na ponta, é o primeiro. Senna é o primeiro, Piquet o segundo. Berger é o terceiro, Alboreto o 4º, Johansson é o 5º, Butsen é o 6º, são os 6 primeiros colocados. Mas Berger e Johansson e Butsen já pararam para a troca de pneus. Agora a gente fica na expectativa de Ayrton Senna e de Nelson Piquet, na possibilidade de uma parada de troca tanto de Senna quanto de Piquet. Por enquanto o Brasil segue à frente com Senna em primeiro, Piquet em segundo. Aí Senna vem se aproximando de Martin Brundle. Fica preso ali atrás de Zak Speed. Tem que aguardar o momento certo para a ultrapassagem. Vai ser na sequência dessa segunda perna na curva esquerda aí. Ele toma a reta, agora vai para cima. Mergulhou em cima do carro de Brundle, puxou por dentro, vai-se embora a Senna, bota Brundle entre ele e Nelson Piquet.
Fica difícil para Piquet buscar a ultrapassagem antes da chegada da chicane. E o Piquet perdeu o contato muito rapidamente. Senna vai pro box. Vai pro box, Ayrton Senna e Piquet veio junto. Eles vêm para o box. Ayrton Senna e Nelson Piquet, os dois vindo pro box. Aí Peter Ward, Gerard Carouge, o dono, o chefe e o engenheiro da Lotus. Senna e Piquet. Vamos ver quem volta na frente. É um momento bonito, porque os dois chegaram juntos. Aí depende do trabalho da equipe. 4, 5. A imagem fica em cima do carro de Senna. O problema é no traseiro esquerdo de Piquet. Perde tempo Nelson Piquet. Aí Piquet voltando. Foi mais rápido, foi melhor o trabalho da Lotus. Volta com um pouco mais de vantagem Ayrton Senna. Na segunda posição. Nelson Piquet em terceiro. Aí você volta a ver Berger. Aí a McLaren de Prost. Eu dizia, o Prost trocou. Na segunda volta não faz diferença. Teria que parar outra vez por uma troca de pneus. Aí você vai vendo o Berger. Eu não sei se o Ayrton chegou a perceber que o Piquet ia entrar no box, mas sem dúvida o Piquet, quando perdeu o contato, ele ia entrar no box. A gente chegou até a suspeitar de algum problema, talvez até um pneu furado, porque ele começou a desgarrar um pouquinho e se distanciou. Então ele ia realmente entrar no box. Se o Ayrton percebeu, foi inclusive uma boa manobra, porque usou a hora certa, o momento certo de entrar na frente dele. Porque se ele deixa para depois, o Piquet volta com pneus melhores, podia tirar essa diferença. Não na pista, é claro, a nível de ultrapassagem, mas com pneus novos, complicar a vida de Senna na sequência. Restando 26 voltas. Rede Globo, a onda é Fórmula 1. Bem, amigos da Rede Globo, nós estamos de volta com a imagem de Berger. Alboreto é quem vai pro box. Berger tinha parado, agora é a vez de Michele Alboreto. Vamos ver o trabalho da Ferrari. Tá impossível a Ferrari, hein? 8h44, o carro no chão indo embora. Aquilo que dizia o Reginaldo, faz realmente uma grande corrida a equipe italiana. Tanto Berger na ponta, a recuperação de Alboreto, desde que ficou na largada, o trabalho de boxe. Berger e Johansson, Alboreto, Senna, Piquet, Butsen. Aí você vai vendo o Berger. Restando 25 voltas. Voltas já foram completadas. E aí Nelson Piquet, olha só, outra vez em cima de Ayrton Senna. Na troca de pneus, parece ter voltado melhor o carro de Nelson Piquet. Porque Senna saiu bem à frente de Piquet e o Piquet já está ali outra vez coladinho nele, brigando pela posição. Com os pneus novos, mas já com os carros com menos peso, tanques mais vazios, dá a nítida impressão de render bem mais depois da troca de pneus a Williams de Nelson Piquet do que a Lotus de Ayrton Senna. Aí a briga dos dois brasileiros, desde o início da prova. André de Césares vai abandonando com sua brava. Senna e Piquet. Senna é o terceiro, Piquet é o quarto, porque Johansson ficou entre eles e Gerhard Berger. Aí vem Senna e aí vem Piquet. A parada mais cedo do Johansson acabou favorecendo o piloto da McLaren. Berger, Johansson, Senna, Piquet, Alboreto e Butsen. Aí Senna e Piquet sempre na briga.
Ayrton Senna sempre ali segurando a posição à frente de Nelson Piquet. Piquet avisando que está por ali. Senna é o terceiro, Piquet é o quarto. A liderança de Gerhard Berger. Aí você vai vendo os dois. Nós passamos da metade da prova, restando 24 voltas, um total de 51 no Grande Prêmio do Japão. Aí o Reginaldo Leme vai conversar com Maurício Gugelmin, presença brasileira. Na próxima temporada, Gugelmin vive um momento feliz da sua vida, o sonho de todo piloto profissional de chegar à Fórmula 1. Ele que assinou contrato aqui no Japão com a March, e nós teremos a oportunidade de ver o Gugelmin ano que vem nas pistas em todo o mundo. Aí você vai curtindo a imagem, você ia curtindo a imagem de Senna e de Piquet, e agora tem a imagem de Berger. Gugelmin, depois desses anos todos de automobilismo, como campeão do kart, campeão de Fórmula Fiat no Brasil, campeão de Fórmula Ford na Inglaterra, campeão de Fórmula 2000, campeão europeu de Fórmula 2000 e campeão de Fórmula 3, qual é a expectativa que vive um piloto chegando à Fórmula 1 às vésperas de uma mudança de regulamento? Bem, Reginaldo, é realmente um prêmio para mim. Essa entrada minha na Fórmula 1, principalmente num ano que as portas estão um pouco abertas para todos, é um regulamento novo, ninguém sabe o que vai acontecer com a Fórmula 1 ano que vem, as equipes grandes, é lógico que vão estar na ponta da competição, e com isso pode acontecer que, no caso meu, com a equipe March, que ainda é uma equipe pequena, mas está crescendo muito, me oferecer um carro bem razoável para ter uma boa temporada em 88. Gugelmin, essa é a pergunta que todo mundo faz. A impressão que se tem, assim, principalmente o leigo analisando, vai dizer assim, mas está entrando numa equipe fraca, não tem condição de fazer nada. A história não é verdadeiramente essa, porque na Fórmula 1 é assim, você tem algumas portas abertas, e são raras oportunidades em que você tem uma equipe grande com a porta aberta para entrar dentro do novo piloto, e normalmente esse é o caminho de entrada, através de uma equipe pequena. E como é que é a luta do piloto, sabendo que vai enfrentar uma equipe pequena para tentar vencer na Fórmula 1, para tentar ser visto, ser notado por uma equipe grande da Fórmula 1. Bem, é bem isso aí, Reginaldo. É uma dificuldade grande, são poucas as chances de entrar na Fórmula 1. Tem que apostar na melhor chance que aparece. No meu caso, foi o caso da March. Eu vou ter que fazer uma temporada de aprendizado, sempre o primeiro ano da Fórmula 1 é muito difícil, e tentar demonstrar as minhas qualidades para chamar a atenção de grandes equipes e quem sabe no futuro participar entre uma delas. É isso que todos esperam, é isso que o público brasileiro torce, porque para ser mantida essa já tradição do piloto brasileiro, um piloto vencedor no automobilismo internacional. Aí as boas-vindas, portanto, a Maurício Gugelmin, um vencedor na sua carreira. O Reginaldo citou aí todos os títulos do Gugelmin e nós ficamos esperando a presença dele na próxima temporada. Aqui nós temos Ayrton Senna na terceira posição, Piquet em quarto, Roberto Pupo Moreno trazendo o seu AGS, brigando por posições também, fazendo a sua estreia na Fórmula 1. É o Brasil marcando presença com o talento do profissional do automobilismo brasileiro. A cada ano mais reconhecido, a cada ano mais enaltecido do automobilismo internacional. E olha só o Johansson, que começa a se aproximar do Berger. Cai muito a distância de Berger para Johansson. Aí Johansson fazendo a ultrapassagem, olha só, como já não há diferença de Berger para Johansson. Já não tem o mesmo rendimento. Na última volta o Berger virou 49 e 49. O Johansson 47 e 46. Senna virou 48 e 87 e Piquet 48 e 91. Quem vem andando mais forte é exatamente Stefan Johansson. Berger e Johansson, Senna, Piquet, Alboreto e Putsen são os 6 primeiros colocados. Aí você vai vendo outra vez Satoru Nakajima. Rede Globo, a onda é Fórmula 1. Fórmula 1 87, oferecimento Jeans US Top. Nescafé, National Panasonic, do seu posto Enso e produtos da Veni. Restando 21 voltas. Alboreto já passa para a 5ª colocação.
temos uma Ferrari, uma McLaren, uma Lotus, uma Williams, depois outra Ferrari, depois uma Benetton nas 6 primeiras posições. Olha o Johansson lá, se virando para fazer a ultrapassagem em cima do Dalmar. Aí Stefan Johansson. Zebrão essa altura na prova. E o Berger. Um zebrão, o Johansson, um piloto bom, tecnicamente bom, mas que desde que esteve numa equipe grande com a Ferrari não fez grande coisa, também a Ferrari não lhe deu a chance de fazer grande coisa, mas depois esteve na equipe McLaren, dividindo com o Prost, e foi de certa forma uma decepção, se bem que todo mundo diz que dividir uma equipe com o Prost é difícil e é um páreo duro para o Ayrton Senna o ano que vem, se bem que com o Senna a coisa é diferente, o nível é outro. Agora o Prost, merecedor talvez de uma primeira vitória na vida, porque vem tentando isso há muito tempo, o Johansson vem tentando isso há muito tempo, agora ocupa nessa corrida, faz às vezes do Prost, já que o Prost teve aquele problema logo no início da corrida, ficou praticamente fora da luta por uma vitória, está ele aí tentando superar o Berger para tentar a sua primeira vitória na vida, sendo que é praticamente a corrida de despedida, porque fora essa ele só faz mais uma na Austrália, corrida pela McLaren. Depois vai ter que procurar time e provavelmente vai acabar num time pequeno. Ele ainda está procurando emprego, o Stefan Johansson. Então esse finalzinho de temporada, essa corrida é importante para ele. Tem algumas vagas aí não definidas. Mas uma vaga de segundo piloto da Benetton seria importante. Já fica difícil, vai ser definido essa semana. O Modena, que foi o vencedor da 3000, vai testar. Mais o Nannini para a decisão da segunda vaga da Benetton. Tem a Brabham, que não oficializou ninguém ainda. Poderia ser um caminho para Stefan Johansson. Tem talvez a Tyrrell também, que não tem uma definição. E a Tyrrell é uma das chances também para Roberto Moreno. Aí você vai vendo Stefan Johansson. Rede Globo, a onda é Fórmula 1. Fórmula 1 87, oferecimento Nescafé. National Panasonic. Do seu posto Enso. Produtos da Veni. E jeans US Top. Aí você vai vendo o Berger, ali logo atrás de Derek Warwick. Ele já vai para a última parte da reta oposta, já vai chegando na freada da chicane. Aí já vai tomando a chicane, já à frente de Warwick. Conseguiu uma ultrapassagem importante ali no finalzinho, na freada da chicane, para deixar o Warwick entre ele e Johansson. Passando o Berger aqui, nós teremos 19 voltas para o final do Grande Prêmio do Japão. E traz Berger, traz Johansson nas 2 primeiras posições. E depois traz Ayrton Senna em terceiro e Nelson Piquet em quarto. E os dois ainda agarradinhos desde a primeira volta. Desde a primeira volta, o Senna à frente e o Piquet colado atrás dele. Aí Berger. E essa terceira posição, ela é fundamental para qualquer pretensão de Ayrton Senna de ser o vice-campeão do mundo. Ele tem que ser o terceiro colocado para marcar 4 pontos, para subir a 55 pontos na classificação, para ficar a 6 pontos de Nigel Mansell, para ir tentar a vitória na Austrália, marcar 9 pontos, pelo descarte jogar 2 fora para chegar a 62, 1 a mais que Mansell. É a chance que ele tem de ser vice-campeão. Precisa pelo menos do terceiro lugar dessa prova aqui no Japão, e é esse terceiro lugar que ele vem segurando até agora. E o campeão de 87, o tricampeão Nelson Piquet, é quem lhe dá combate. Piquet está na 4ª posição. Essa é a última chance de Senna, ele precisa dessa colocação de qualquer forma, e o Piquet não precisa de nada para o título, mas precisa de uma pontuação aí para ser o recordista em pontos, em número de pontos na história da Fórmula 1. Se bem que de qualquer forma, ele marcando aí um terceiro lugar não vale nada, de qualquer forma, mas vale como os pontos teoricamente marcados. Ele passaria a 79, continuaria com os mesmos 72 na prática, segundo o regulamento, mas passaria a os mesmos 73 que ele tem, mas passaria a 79 num total, eliminando 6, que é um recorde, que passaria a 80, aliás, que é um recorde na história da Fórmula 1. Até hoje, a maior pontuação da Fórmula 1 foi a de Alain Prost no ano passado, exatamente o que Piquet tem hoje. 76 no total, 73 válidos. Aí você outra vez vai vendo Satoru Nakajima. 18 voltas para o final. Nelson Piquet
você não vê, tenta a ultrapassagem em cima de Ayrton Senna. Aí você vai vendo Nakajima. Você vai vendo Nakajima e a briga é terrível pela terceira posição entre Ayrton Senna e Nelson Piquet. Vai ver o Nakajima, eu fico de olho na pista aqui, tentar achar os dois em algum ponto para poder trazer a informação. Ayrton Senna ainda está à frente. O Nelson Piquet tentou a ultrapassagem no final da reta, como o Nakajima está tentando agora, olha. Ele foi buscar ali por dentro, só que o Nakajima conseguiu botar o carro à frente para fazer a ultrapassagem em cima de Thierry Boutsen. Por enquanto, Ayrton Senna ainda é o terceiro colocado e Nelson Piquet é o quarto. O estranho é que não foi no vácuo a tentativa, porque eles entraram na curva, já o Nelson do lado do Ayrton. E tome Nakajima. Rede Globo, a onda é Fórmula 1. A história da mulher que não podia o que queria já passou e hoje ela pode tudo o que quiser. São sereias, aeromoças, São Marias, celestias, perfumes provocantes invadindo nosso céu. E quem não gostar de mulher, invoque o céu. Desodorante Nus. Fique luz, do jeito que você gosta. Aí nós estamos de volta. E adivinha com quem? Vai mais do Nakajima. Menor volta de Gerhard Berger. 1:45.540, já beirando os 200 quilômetros de média horária, veja só. E aí está o Berger. Ele fez 1:45.540 nessa última volta, para fugir a pressão de Stefan Johansson. O Johansson virou 1:46.323, Senna 1:49.2, Piquet 1:49.8. Outra vez a carona no carro de Nakajima. Ali trocando as marchas. E aí outra vez Gerhard Berger. Restando 17 voltas para o final. E Martin Brundle abandona a prova. O Christian Danner já tinha batido algumas voltas atrás. Agora é Martin Brundle que abandona com a outra Zack Speed. Berger, Johansson, Senna, Piquet, Alboreto, Nakajima. São os 6 primeiros colocados. Aí você vai vendo o Berger. Ele vem pela reta. Rede Globo, a onda é Fórmula 1. Fórmula 1 87, oferecimento National Panasonic. Do seu posto Enso. Produtos da Veni. Jeans US Top. E Nescafé. Aí você viu a placa para Berger, mostrando a sua primeira posição, a vantagem que ele tem. Já cresce bastante a vantagem de Berger para Johansson. Berger virou 1:46.44, Johansson 1:48, cravados. Já de 6 segundos e 2 décimos, a vantagem de Berger, que é o primeiro, para Johansson, que é o segundo. Ele está com o carro, inclusive, para apertar quando precisou. O box mandou apertar, ele apertou e abriu a diferença de 4.6 para 6.2. Abre também a diferença de Senna para Piquet agora. Os dois passaram pela reta com Senna respirando um pouco. Aquela pressão terrível de Nelson Piquet em todas as voltas. Conseguiu abrir praticamente 1 segundo de vantagem em relação a Nelson Piquet. Mas os dois caíram muito para Stefan Johansson. A quase 20 segundos. Restando 16 voltas. Fica difícil para chegar na briga. Eles têm que ali manter a posição e torcer para algum problema com Berger e com Johansson. Roberto Moreno é o 18º colocado com seu AGS. E o Prost volta mais rápido, 1:45.134, rompendo aí a barreira dos 200 quilômetros de média horária. Aí o Moreno e logo atrás do Berger. À frente dele o Streif. É a briga sempre de Roberto Moreno. Mais uma boa estreia na Fórmula 1, Roberto Pupo Moreno, com um carro totalmente sem condições. É um carro antiquíssimo. É um chassi original de um Renault. Há quanto tempo a Renault já abandonou a pista como equipe? É um chassi original de um Renault com 5 anos já de existência, adaptado para um motor aspirado, um carro muito mais comprido do que os outros.
é um carro que a Renault ia colocar na sucata. E aí uma equipe francesa, a AGS, tentando entrar na Fórmula 1 sem dinheiro, sem verba para construir, para projetar e construir um carro, conseguiu que a Renault lhe cedesse esse carro com algumas modificações para ela fazer esse seu primeiro ano na Fórmula 1. Aí você vai vendo Stefan Johansson. Abre muita vantagem de Senna para Piquet. Pode ter algum problema no carro Nelson Piquet, porque sobe para 2 segundos a vantagem de Ayrton Senna para Piquet. Há 2 voltas atrás, Piquet vinha colado tentando a ultrapassagem. Agora abre para 2 segundos a vantagem de Senna, que é o terceiro, para Nelson Piquet, que é o quarto. Rede Globo, a onda é Fórmula 1. Aí nós estamos de volta, você vê Ayrton Senna e Piquet chegando de novo, tentando chegar outra vez. Aí Senna, que é o terceiro. Ali o Piquet, que é o quarto. 1.950. Praticamente 2 segundos. A vantagem de Senna, que é o terceiro, para Piquet, que é o quarto. Mas eles estão a mais de 20 segundos de Johansson, que é o segundo colocado. Berger já completou mais uma volta, restando, portanto, 14 voltas no Grande Prêmio do Japão. Penúltima etapa do Mundial de Fórmula 1 de 87. Um Mundial que já tem dono. Nelson Piquet é o campeão mundial de 87, com a impossibilidade de participação de Nigel Mansell. Senna ali fritou o dianteiro direito. Deixou para frear lá dentro, na tomada da chicane. Nelson Piquet, que é o tricampeão mundial que você vê aí, pintando na 4ª posição. Senna é o terceiro, passa, rasga a reta junto com Nelson Piquet. Aí vem os dois. Berger é sempre o primeiro e Johansson o segundo. Depois Senna e Piquet. Com as 4 primeiras posições nesse Grande Prêmio do Japão. E o vento levou um grande clássico do cinema em 3 partes. A partir desta terça às 10h30 da noite. Tenta botar pressão de novo Piquet. Chegou rapidamente em cima de Ayrton Senna. Chegou muito rápido. Fica em posição de ultrapassagem. Mergulhou rapidamente em cima de Ayrton Senna. Aqueles 2 segundos sumiram de repente. Aí outra vez a briga dos dois. Restando 14 voltas para o final. Parece agora decidido a tentar a ultrapassagem Piquet. Aí você vê o pneu. E aí outra vez Senna e Piquet. Piquet ameaçando, avisando que está ali. À frente Moreno. De repente aparecem os 3 brasileiros no vídeo. Moreno com volta de atraso, Senna que é o terceiro e Piquet que é o quarto. Aí então Senna vai para a ultrapassagem. Moreno permite a ultrapassagem dos 2. Aí os 3 brasileiros no vídeo para você. Ano que vem deveremos ter 4 brasileiros na Fórmula 1. Temos 3 garantidos. Senna que você vê ali, Piquet que você vê ali, Maurício Gugelmin que acompanha aqui conosco. E Roberto Moreno, com tudo também para ser o 4º brasileiro a participar da temporada de 1988. Aí a diferença que foi marcada na linha de chegada. Repare que pequenas curvas mergulham em cima do carro de Ayrton Senna. E você viu como na reta o carro de Senna abriu em relação ao carro de Nelson Piquet. 13 voltas para o final, Berger leva 8 segundos e 9 de vantagem para Johansson, que é o segundo. 19,7 a vantagem de Johansson para Senna, que é o terceiro, a mesma para Piquet, porque aí não existe diferença. Aí vem ele. Nelson Piquet tenta ser o segundo colocado para valer uma pontuação e bater o recorde de pontos na história da Fórmula 1, ele que já é o campeão. Ayrton Senna tenta sustentar a terceira posição, a única que serve para ele. De terceiro para cima, para que ele tenha esperanças
de ainda ser o vice-campeão mundial em 1987. Aí a briga dos dois brasileiros, que nos deram tantas alegrias nessa temporada de 87. Foram 5 vitórias brasileiras, algumas dobradinhas. Sempre um brasileiro no pódio. Um grande ano da Fórmula 1 brasileira. Ano coroado com a vitória de Nelson Piquet. O Prost ali atrás, mas tem volta de atraso. Piquet botou por dentro, Senna ficou lá fora, o Piquet suavizou. O traçado de Senna ficou melhor. Piquet ficou muito por dentro para fazer a tomada da chicane. Por isso é que Senna entra na reta com essa vantagem. O Piquet ameaçou, o Senna fez o traçado certinho para a chicane, o Piquet saiu mais lento um pouco. Então tem que começar outra vez um trabalho de aproximação. E o próximo é ali atrás. Não tem nada com a história. Passou por Piquet. Deu sinal para ele passou. E agora vai para cima de Senna. Mas quando deu sinal ficou muito para trás, Nelson Piquet. O Piquet levantou o braço e fez sinal para o Prost passar. E agora ele vai chegando em Ayrton Senna. E não é bom para o Senna ali travar a briga com o Prost. Porque aí vai disputar freada, disputar traçado. E o Piquet vai chegar outra vez. Aí o Prost deu uma volta atrás. Fez a ultrapassagem em cima de Nelson Piquet. E agora vai para cima de Ayrton Senna. Prova o Prost aí que a McLaren estava em cima com tudo para essa corrida. Não fosse aquele furo de pneu, ia ser difícil tomar essa vitória do Prost, hein? Prova que o Johansson está lá em segundo. Aí é o Williams preparando troca de pneus para Nelson Piquet. Ele deve ter avisado pelo rádio. Algum problema nos pneus. Imediatamente foi retirada ali aquela cobertura que faz o aquecimento prévio. Moreno vai para o box também. Nelson Piquet passou, não entrou não. Mas ele deve ter dado algum aviso porque ficou de prontidão a equipe Williams. Rede Globo, a onda é Fórmula 1. Fernando. Que novidade é essa, senhor Fernando? É da nova coleção West Top. Bonita. Modelo novo, Fernando? Sim, senhor. Gostei. Camisas West Top. O mundo trata melhor quem se veste bem. Bonita camisa, Fernandinho. Muito obrigado. A do senhor também é linda. Aí nós estamos de volta. A imagem de Senna ainda à frente ali de Prost. Mas não precisa ter a certeza que o Prost deu uma volta atrás para deixar essa ultrapassagem. Senão diminui o ritmo dele, com o Prost ameaçando ali atrás. Agora que ele conseguiu abrir um pouquinho em relação a Piquet, que já pinta ali, ó. Prost vem em corrida de recuperação. Berger, Johansson, Senna, Piquet, Alboreto, Nakajima são os 6 primeiros. O Tsen é o 7º. Depois Chiver, Patrese, Palmer, Warwick e Prost. Aí você vai vendo o Berger. Sempre o líder, desde a primeira volta. Ele tem 41 voltas completadas no total de 51. São 10 voltas para o final. Aí o austríaco Gerhard Berger da Ferrari, tocando bonito o seu carro de número 28 desde a primeira curva na ponta. Aí vem ele. Virando em 1,48. 1,48,08. A diferença para Johansson 12,29, que o Johansson virou 1,48,98. O Senna 1,47,57. E o Piquet, olha só, 1,46,70. Já tirou diferença exatamente pela briga de Ayrton Senna com o Prost. Aí o Berger. A Noviça Rebelde, um dos mais famosos musicais de todos os tempos. Cinema especial. Esta segunda, depois de Mandala. Quando o Berger passar à frente da reta dos boxes, nós teremos 9 voltas para o final.
Rede Globo, a onda é Fórmula 1. Fórmula 1 87. Oferecimento do seu posto Enso. Produtos da Veni. Jeans US Top. Nescafé. E National Panasonic. Aí vem Berger, saindo da chicane, vai pro mergulho do curvão que traz para a reta do box. Completa mais uma volta Berger. São 9 voltas para o final. Aí outra vez Nakajima, que vem na 6ª posição. Vem fazendo uma boa corrida em casa o Nakajima. Johansson passou, completou também. 42 voltas. Berger faz a ultrapassagem em cima de Kassi. Aí o Nakajima, tem à frente dele, Dalma. Pegou no hairpin, não tem jeito. Ficou por dentro. Pega numa posição difícil para fazer a ultrapassagem. Berger tem 14 segundos e 2 de vantagem para Johansson, que tem 17,6 de vantagem para Senna, que tem 2,4 de vantagem para Piquet. São os 4 primeiros colocados e por enquanto só os 4 completaram a volta de número 42. Aí o Nakajima, que já saiu do tráfego, vem a briga terrível ali. E o Butsen, que não tem nada a ver com o resultado da tarde, está ali no meio dele. Aí o Nakajima só agora passa o 5º colocado, que é Michele Alboreto. Olha só como bate o carro de Alboreto, e essa altura já não era para estar batendo tanto. Não, suspensão arriada, parte traseira batendo ali até perigosamente, porque pode afetar mais e ele tem que parar. Isso é muito normal na reta, com o tanque cheio no início de prova. Tem que só o carro do Alboreto que vem tirando aquela faísca toda por ali. Menos de 9 voltas para o final. Aí você vê Satoru Nakajima com um problema no carro de Alboreto. O Nakajima tem até a possibilidade de passar para a 5ª posição. É demais para a torcida japonesa. Aí o Nakajima. Rede Globo, a onda é Fórmula 1. A história da mulher que não podia o que queria já passou e hoje ela pode tudo o que quiser. São sereias, aeromoças, são Marias, celestias, perfumes provocantes invadindo nosso céu. E quem não gostasse mulher em Buckingham Hotel. Desodorante Nus. Fique luz, do jeito que você gosta. Bem, amigos da Rede Globo, nós estamos de volta. Sempre na agradável companhia de Satoru Nakajima, termina a corrida para Roberto Moreno. Aí Moreno, dificuldades para sair do carro, mas fez uma boa corrida com o seu AGS. Conseguiu classificar, andou ali disputando com as Tyrrell. São carros bem melhores, o Streif com toda a experiência, a primeira corrida de Moreno, e fica o nosso desejo e a nossa torcida para que Moreno também assine o seu contrato e que possa estar ao lado de Maurício Gugelmin, de Ayrton Senna e do tricampeão Nelson Piquet para a temporada de 1988. Mais do que nunca a presença brasileira com destaque na Fórmula 1. Aí vem Berger. Ele vem para completar 44 voltas. Vamos para as 7 voltas finais. Entra pela reta Berger. Passa Berger, restando 7 voltas. O Johansson deve vir aí uns 15 segundos atrás. A TV japonesa mostra 7 voltas para o final. Johansson passou 17 segundos e 3 atrás. E outra vez Ayrton Senna e Nelson Piquet vão passar muito próximos. Eles completam também 44 voltas. Senna e o Piquet coladinho outra vez em Ayrton Senna. Aí Berger. Berger e Johansson, Senna, Piquet, Alboreto, Nakajima são os 6 primeiros colocados. 6 voltas e meia para o final da penúltima etapa da temporada mundial de 1987, que já tem dono. Nelson Piquet é o campeão.
Aí Berger. Ele enviaria o Patrese à sua frente para colocar uma volta em cima do Patrese. Só os 4 primeiros por enquanto, completando 44 voltas. Você vê o Johansson, que é o segundo. Alboreto é o quinto, já passou. Nakajima é o sexto, também já passou. E Butsen, que é o sétimo, também já. E o Schimmer, o oitavo. Os 2 primeiros já estão na volta de número 45. Aí você vê os 6 primeiros. Berger, Johansson, Senna, Piquet, Alboreto e Nakajima. A imagem de Stefan Johansson. Aí o sueco da McLaren. Carro que será de Ayrton Senna na próxima temporada. Só que não mais com o motor Tag Porsche, mas com o motor Honda. É um casamento muito sério, hein? Da McLaren com a Honda e tendo 2 pilotos de um nível fantástico, como Ayrton Senna e Alain Prost. Uma equipe de altíssimo respeito para a temporada de 1988. Você veja que coisa curiosa. A Honda, equipando a Lotus, equipando a Williams, que venceu grande parte das corridas esse ano, vem vencendo há muito tempo. Aí no final da reta o Senna e o Piquet atrás, mas agora com um retardatário entre os dois. Mas a Honda vem vencendo há tanto tempo, já é campeã de construtores há muito tempo, junto com a equipe de Frank Williams. É campeã, conseguiu o tricampeonato mundial para Piquet aqui no Japão, mas justamente no Japão, os 2 primeiros colocados, nesse momento da corrida, não usam motor Honda, quer dizer, ela está tendendo a perder a corrida aqui no Japão, depois de vencer durante quase todo o ano. Ficou um pouco para trás aí Nelson Piquet. Ele vinha bem próximo de Ayrton Senna. Senna conseguiu fazer a ultrapassagem em cima da Tyrrell e Nelson Piquet ficou realmente para trás. Agora ficou realmente para trás Nelson Piquet. Piquet é o 4º colocado, Senna é o 3º. Ele está aí no meio do tráfego. Ayrton Senna precisa dessa 3ª posição para somar 4 pontos, para ter possibilidades matemáticas de ser o vice-campeão. E é uma possibilidade real, porque uma vitória na Austrália, uma pista onde ele se dá tão bem, o próprio tipo de pista, e ele também gosta muito, é realmente muito. A ordem é o seguinte: em 1952, 2 italianos, Ascari campeão, Farina vice. Em 54, 2 argentinos, Fangio campeão e Froilan Gonzalez vice. Depois, em 58, ingleses, o Mike Hawthorne campeão e o Stirling Moss foi vice. E em 64 a coisa se repetiu para a Inglaterra, com John Surtees campeão, Graham Hill vice, Nelson Piquet vindo para o boxe. Devagar. Há 23 anos, portanto, não acontece de 2 pilotos da mesma nacionalidade chegarem em primeiro e segundo. Vai abandonando Nelson Piquet. Quebrou o motor de Piquet. Aí a fumaça, o Piquet realmente ficou para trás. Olha só, jogando óleo ali para todo lado. Aí a preocupação imediata dos mecânicos da Williams. Termina a corrida para Nelson Piquet. Mas fica o nosso agradecimento aí a Piquet. Nelson Piquet, o grande campeão de 1987. Poucos sabem os problemas que Piquet sofreu nessa temporada. O terrível acidente na 2ª etapa em Imola, que impediu Piquet de participar daquela prova. Mais do que isso, trouxe sérios problemas a Piquet, que ele guardou para ele. Ele prometeu que só diria o que aconteceu, os problemas que teve quando voltasse à normalidade. Ele mesmo disse que durante mais de 2 meses, ele que costuma dormir de 10 a 11 horas por noite, dormia 3 horas, acordava e não conseguia mais dormir. Perdia a concentração muito facilmente nas provas. Ele mesmo reconhece que perdeu um pouco da agressividade durante algumas corridas, tudo como consequência do forte acidente sofrido em Imola. Mesmo assim, Piquet se recuperou na temporada, conseguiu as vitórias que precisava, esteve sempre no pódio e não teve culpa se Mansell sofreu um acidente aqui no Japão. Tinha 12 pontos de vantagem, tinha tudo realmente. Seria realmente o campeão do mundo. Nelson Piquet traz pela 5ª vez a alegria maior ao torcedor brasileiro de comemorar um título mundial da Fórmula 1. 2 do grande Emerson Fittipaldi e agora 3 do grande Nelson Piquet. E com as esperanças brasileiras para Piquet e para Senna,
Quem sabe Senna na próxima temporada, no casamento da McLaren com a Honda. E Nelson Piquet, todo o seu talento e sua força no casamento da Lotus com a Honda para a próxima temporada. Aí CAF abandonando. Piquet abandona quando estava em quarto, mas abandona com dever mais do que cumprido, escrevendo o seu nome entre os grandes campeões. Apenas Stewart, Brabham e Lauda tinham conseguido 3 títulos, além de Fangio, 5 vezes campeão. Nelson Piquet agora tricampeão do mundo. E a imagem de René Arnoux, que também abandonou a prova. Restando 4 voltas para o final. A liderança de Gerhard Berger, com Johansson em segundo, Senna em terceiro. Alboreto é o quarto. Boutsen é o quinto, Nakajima é o sexto. São os 6 primeiros colocados. Confira aí. Senna está a 11 segundos, ponto 1 de Stefan Johansson, que já está a 15,8 de Berger. E o Piquet, que abandonou a corrida, deixou a equipe Williams, está para onde ele foi? Direto para o box da equipe Lotus, que é a sua equipe no ano que vem. Está lá todo mundo em volta dele. Já temos 3 voltas para o final. Aí você vai vendo outra vez Nakajima, tem atrás dele o Ed Sheever. Aí o placar apontando 3 voltas para o final. E o Nakajima ali numa briga terrível. Berger e Johansson e Senna os 3 primeiros. E olha, caiu a diferença de Johansson para Senna de 11,1 para 8,2. 14,2 a vantagem de Berger para Johansson. O Berger virou 1,50,9, o Johansson 1,49,4 e o Senna 1,46,5. Tenta uma arrancada final a Ayrton Senna para tentar chegar à segunda posição. Mas são só 2 voltas e meia para o final. Ali passou Thierry Boutsen com o Dalmar bem devagar. O Senna passando. O Nakajima ali que já foi ultrapassado pelo Sheever. Berger vai apontando. Aí você vai vendo Satoru Nakajima. Berger, Johansson, Senna e Alboreto. O quinto é Thierry Boutsen. O sexto é Sheever. Nakajima caiu para a 7ª posição. Aí vem Berger chegando a chicane. Ele vem para completar 49 voltas. Berger, Johansson, Senna, Alboreto, Boutsen, Sheever. Confira os 6 primeiros. Aponta na reta Berger. Temos 2 voltas para o final. Para a Ferrari finalmente chegar a uma vitória nessa temporada. O Berger já ameaçou várias vezes. Aí 2 voltas para o final. Johansson passa. Senna vai passar muito próximo dele. São 2 voltas para o final. 5 segundos, ponto 6. Johansson virou 48,4. Senna 45,8. Chegou a 5 segundos de Stefan Johansson. Tem 2 voltas para tentar uma aproximação. Uma arrancada final para tentar ser o segundo colocado. Aí Berger, o que não mudaria o posicionamento de Senna para ser vice-campeão, hein? Porque se ele fizer segundo aqui, ele tem que vencer na Austrália. Porque com segundo aqui e segundo, na Austrália, 12 pontos. Joga 2 fora, são 10. Chega aos mesmos 61 de Mansell. E Mansell teria o maior número de vitórias para esse empate. Chegando em terceiro ou em segundo, ele tem que vencer na Austrália para ser vice-campeão. O título, você sabe, já comemorou, está curtindo, comemorando o tricampeonato de Nelson Piquet. Aí Berger. Ayrton Senna tenta se aproximar de Stefan Johansson. 1 volta e meia para o final. Pouco mais de 1 volta porque Berger já vem pela reta. Vamos ver nesta passagem como o Senna chega no Johansson para tentar na última volta alguma coisa. É muito difícil. A distância é grande. Aí Berger faz a chicane. Ajeita o carro. Mudança de marcha. 4ª, 5ª. Aponta na reta, é 6ª. Passa Berger 1 volta para o final. A Ferrari está perto de sua vitória e Berger perto da sua segunda vitória na Fórmula 1. É a volta final. Até agora o Johansson não apareceu. Ayrton Senna passa coladinho em Stefan Johansson. Na última volta, Senna vai para tentar a ultrapassagem para ser o segundo. Vai para cima, Ayrton Senna, você não vê. Aí você vai vendo Nakajima e tome Nakajima aí o Berger.
Ayrton Senna foi com tudo para cima do Johansson. Pode ser o segundo colocado ainda, Ayrton Senna. É sempre gostoso ver um brasileiro no pódio. Temos a comemoração do título de Nelson Piquet no tricampeonato de Piquet e Weinberger. Vem chegando para a vitória da Ferrari. Há muito tempo a Ferrari não consegue uma vitória. Senna já é o segundo, ele faz a ultrapassagem em cima de Johansson. Ayrton Senna assume a segunda posição. Berger é o primeiro, Senna é o segundo. Johansson é o terceiro, no finalzinho da prova. Aí vem Berger, poucas curvas para que ele consiga uma vitória. A última vitória da Ferrari foi na Alemanha, com o Alboreto, faz tempo, Reginaldo. Foi em 1985 na Alemanha, quer dizer que faz 37 corridas que a Ferrari não ganha na Fórmula 1. E aí vem ela muito próxima da vitória. Senna é o segundo e Johansson é o terceiro. Tirou 11 segundos em 4 voltas, Ayrton Senna em cima de Johansson, que deve estar ali controlando o combustível no problema de consumo dessa pista. Aí Berger vem pela reta, vem para Chicane, 2 curvas para Berger. Aí os italianos da Ferrari na ponta dos pés, quase que não acreditando que o carro vermelho do comandador Enzo Ferrari possa chegar a uma vitória neste ano. Vai para a curva Berger, a vitória dele, bandeirada, vitória de Berger. Gerhard Berger vence pela segunda vez em sua carreira. A festa italiana no Japão, os mecânicos da Ferrari. Berger é o vencedor, é sempre bonito uma vitória da Ferrari. Aí Senna na frente de Johansson, aí Senna atrás do carro, ergue no braço, Senna é o segundo. Ayrton Senna é o segundo colocado numa grande reação. Stefan Johansson em terceiro. Berger em primeiro, Senna em segundo, Johansson em terceiro. Um bonito final no Grande Prêmio do Japão. Berger comemora a sua vitória. Berger, Senna e Johansson nas 3 primeiras posições. A TV japonesa mostra de novo Nakajima, lá vem ele, trazendo a Lotus de número 11. Uma última carona no carro de Nakajima. Olha, um grande resultado para as vésperas do grande final da temporada, com o Nelson Piquet tricampeão e a Ferrari conseguindo uma vitória depois de 37 corridas sem cruzar a linha de chegada em primeiro. E olha, tem gente no Brasil que fica tão feliz com essa vitória da Ferrari quanto esse segundo lugar conquistado por Senna na última volta e até mesmo o tricampeonato de Piquet, isso você pode ter certeza. No mundo inteiro é sempre uma grande torcida pela Ferrari. Aí vem Nakajima. Em primeiro Berger, em segundo Senna. Ayrton Senna marcando mais 6 pontos, subindo a 57 pontos. Agora ele está a 4 pontos de Nigel Mansell para ser o vice-campeão. Cruza Satoru Nakajima sob os aplausos do torcedor japonês. Berger em primeiro, Senna em segundo, Johansson terceiro, Alboreto é o quarto, Mussen é o quinto e Satoru Nakajima na 6ª posição. Outra vez vamos ter um brasileiro no pódio. Ayrton Senna, Nelson Piquet ficou quando estava em quarto. Mas, acima de tudo, é o dia da festa de Nelson Piquet, do tricampeonato de Nelson Piquet. Essa marca histórica na Fórmula 1. Piquet 73, Mansell 61, Senna 57, chegando para a dobradinha brasileira. Vamos esperar a Austrália. Prost 46, Johansson 30 e Berger 27. E eu queria até pedir permissão ao Piquet, uma pequena homenagem a ele, de homenagem a todos que fazem o automobilismo brasileiro. Um agradecimento a todas as emoções que você, Piquet, nos deu nessa temporada. Aí as imagens do grande campeão de 87. Brasil, 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 Brasil. 5 títulos brasileiros na Fórmula 1. Nelson Piquet em seus 73 pontos. Nelson Piquet ao lado, Zizek Duas, Zizek Brava, Felipe Lauda. A você, Piquet, o agradecimento da torcida brasileira, de quem vive esse esporte há tantos anos e que se emociona com a presença verde e amarela no alto do pódio. Nelson Piquet, soco maior, o tricampeão mundial de Fórmula 1. Brasil! O Brasil de novo à frente. O Brasil que terá 4 pilotos na próxima temporada. O Brasil que mostra ao mundo talento no seu automobilismo.
imagens de Nelson Piquet. Num ano sofrido e difícil. O acidente de Mansell apenas apressando a decisão e a vitória de Piquet. E a imagem de Piquet é uma homenagem também a você, torcedor brasileiro, que esteve conosco de manhã, de tarde, agora de madrugada, sempre trazendo o seu apoio e torcendo pelos brasileiros na Fórmula 1. Aí você vai vendo Berger, depois dessa pequena homenagem, mais que uma homenagem, um agradecimento a Nelson Piquet. Berger, ao lado Alboreto, Ayrton Senna, segundo colocado, outra prova brilhante de Ayrton Senna, e ele aí na batalha, na luta para formar essa dobradinha brasileira no final da temporada de 1987. Daqui a pouco nós voltamos com a emoção do pódio. Rede Globo, a onda é Fórmula 1.でみんなピリピリしましたねもう怖くて怖くて、ただ宗一郎さんはでもその時に開口一番勝負は時の運だとおっしゃって、でも今年はダブルタイトル取った、みんなよくやった、ありがとうって言ってくれたんですね。まあどうでしょう、現場の悔しさというのはあったでしょうね。ものすごく悔しがってましたよみんな。負けから這い上がるというのがホンダのねスピリット DNA でもあります。これがこの鈴鹿での負けが88年のあの15勝につながったのかもしれません。そうですね。そしてまたねベルガーはこれで2勝しますからね、この後オーストラリアでも。さあ若きベルガーとセナの微笑ましい表彰台、シャンパンファイトをご覧いただきながらお別れとなります。解説は小倉重則さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。鈴鹿で行われた最初の F1 をお伝えしました。1987年日本グランプリでした。